mais uma vez aqui, né? A gente vai continuar falando sobre o tema das nossas aulas, né? Eu estou aqui com a mesma camiseta, vocês podem ver, né? Mas não é que eu estou usando sempre a mesma roupa, não, tá? É que eu estou gravando todos os vídeos de uma vez. Inclusive, hoje é meu aniversário, olha só. Parabéns pra você nesta data querida. Né? Vocês estão ganhando presente, mas parabéns para mim. E a gente vai continuar falando sobre o tema da aula hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre a ética de Epicuro, ok? Bom, então a gente vai continuar falando sobre esse tema, só que agora sobre essa parte mais prática, que é a ética, certo? A ética de Epicuro é voltada para a felicidade, como a gente já viu. E aí, como eu disse para vocês na última aula, segundo Epicuro, o bem é o prazer e o mal é a dor. Aí ele vai falar sobre tipos de prazer, ele vai dizer que a filosofia dele é fundamentada em como viver bem a vida, como viver a felicidade, mas que muitas vezes era confundida com um tipo de fruição dos prazeres, né? Um tipo de hedonismo no qual as pessoas ficavam o tempo todo ali bebendo vinho, comendo comidas caras, se deleitando aí com relações sexuais e tudo mais. Só que segundo Epicuro, na verdade é o contrário. O pensamento de Epicuro é o contrário de tudo isso. O Epicuro vai falar sobre uma vida simples. A vida com prazer para o Epicuro é uma vida simples e não uma vida com banquetes, com festas, enfim, né? Usem a imaginação de vocês. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Então, o próprio Epicuro vai falar nessa obra aqui. Vou pegar aqui para vocês. A carta sobre a felicidade. Olha só como eu sei usar a webcam, né? Já estava levando lá para trás. Ó, não, aqui, ó. Epicuro, carta sobre a felicidade, da editora Unesp. Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Não ganho nada com isso, mas é um livro fininho, bem bacana, para quem tiver interesse sobre pensamento aí do Epicuro. E é isso. Então, o Epicuro nessa carta, nesse livrinho, ele fala justamente que a filosofia dele não é viver em banquetes, em festas, em orgias, né, e tudo mais, se embebedando, nada disso, né? Ele vai falar que a vida feliz é a vida simples, é a vida sem preocupações, sem dor, sem perturbação da alma. E aí ele vai classificar o que é o prazer, né? O prazer supremo é a ausência de dor. Ele vai falar que é, o prazer não é aquela, nossa, aquela sensação maravilhosa e tudo mais, né? Não, ele vai dizer que o prazer é você se sentir bem com você mesmo, não tem dor, estar sereno, né? Por quê? Porque a ausência de dores, você estar sereno, estar bem, se sentir confortável, é uma sensação da qual você não precisa de nada, né? Então, é a plena satisfação. Você não precisa de nada mais além daquilo. Então, a sensação de ausência de dores é uma sensação na qual você não quer ir além dela, você quer permanecer nela. Por isso que ele diz que o máximo que a gente pode querer, né, que a gente deve querer, é simplesmente ter uma vida confortável, uma vida simples, uma vida sem dores e sem perturbação. Na verdade, ele vai dizer que essas festas, esses banquetes, né, essas ambições políticas e se entregar ali ao sexo e tudo mais, ele vai dizer que, enfim, tudo isso, na verdade, traz mais perturbação para a alma do que ajuda, né? Ele diz que os prazeres do corpo precisam ser moderados. Não que a pessoa não vai poder ter relações sexuais, não é que ela vai poder, não, não vou poder desfrutar do amor erótico. Não, não é nada disso. Ele vai dizer que isso tem que ser controlado, tem que ser moderado, tem que se alcançar um equilíbrio. Então, ele vai dizer aí que o prazer é a ausência da dor física, que ele chama de aponia, e também a ausência de perturbação espiritual, perturbação da alma, chamada de ataraxia. Essa palavra é muito importante. Então, repito, essa palavra é muito importante, ataraxia. Lembre-se dela. Então, aqui a ataraxia é a ausência de perturbação espiritual. O prazer para Epicuro
né? O prazer superior para ele é o prazer espiritual, né? Por quê? Porque a dor física, ela pode se resumir só ao presente, né? Eu estou passando aqui em casa, não sei o quê, e aí pá, eu bato ali o dedinho na quina da porta, da cama, enfim, né? Aquela dor, ela vai ficar por um tempo, ela vai se resumir aquele momento, mas depois ela passa. Agora, as dores aqui, ó, as dores da alma, as dores do coração, elas podem ser tanto sobre o passado e até uma angústia sobre o futuro. Então você pode sofrer a dor física no momento, né? Aquilo pode ser ruim, mas a dor acaba passando. Se ela dura muito tempo ou pouco tempo, ela acaba passando. Só que a dor espiritual, a perturbação espiritual, ela pode se referir ao passado. A pessoa pode sofrer a vida toda pelo passado dela, por causa do passado dela, né? Pensando no passado, se angustiando por causa do passado, ou ela pode sofrer se angustiando com relação ao futuro. Então, como será meu futuro? Como é que vai ser meu futuro? Eu tenho medo e não sei o que. Então, a pessoa pode sofrer a vida toda angustiada pelo futuro. Então, no caso, o prazer espiritual, a ausência de perturbação, você não ter nenhuma perturbação na alma, é melhor do que você não ter nenhuma dor no corpo, né? A ausência de dor no corpo. É melhor você ter o prazer da alma, que é você se sentir bem assim com você mesmo, a sua mente estar tranquila, do que o prazer do corpo, porque você pode se sentir bem com você, hoje sem nenhuma dor física, mas amanhã você pode ter uma dor física, mas essa dor vai passar. Agora, se você sofre de dores espirituais, se você sofre de angústia na alma, na sua mente, no seu interior, isso vai te complicar mais porque você não consegue se livrar disso tão facilmente, né? Então ele diz que a dor física passa, mas a dor espiritual pode ficar durante a vida toda. Então a gente tem que procurar sempre, da melhor maneira que a gente puder, os prazeres espirituais, né? Manter a serenidade espiritual e evitar qualquer perturbação na alma, na mente. E aí, então, ele vai falar sobre os tipos de prazer, né? Ele vai falar sobre prazeres naturais e necessários, prazeres naturais e não necessários, e prazeres que não são naturais e também não são necessários. Os prazeres naturais são aqueles que a gente conhece: comer, beber, dormir, descansar e tudo mais. Eles são naturais porque é aquilo que a gente precisa, né? E eles são necessários também porque sem eles a gente morre. E eles também levam à saciação, ou seja, a pessoa come e fica satisfeita, matou a fome. Ela descansa, né? Dorme, descansou o corpo, está satisfeita. Tem gente que, né, acaba querendo comer, comer, comer sem ter limites, né? Não, eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita, eu lanchei também eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. É querer dormir, dormir sem ter limites. Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o comer, o beber e o dormir são prazeres naturais que têm um fim, né? Porque você dormiu, descansou o corpo, né? Chega, levanta, não tem mais sono, né? Já vai fazer suas coisas, né? Comer também, você come, matou a fome, acabou, tudo mais. Aí a gente vai para o outro tipo de prazer, que é o prazer natural e não necessário. E é aí que a gente entra no problema. Por quê? Porque eles não satisfazem. Então, comer e beber alimentos refinados, comer doces, alimentos caros, alimentos que eles são mais assim por causa do sabor do que simplesmente pela alimentação. Então, você tem ali, por exemplo, um prato de comida, um bom prato de comida, e você tem ali sei lá, um hambúrguer, né? E você prefere comer o hambúrguer, né? Só que o hambúrguer é gostoso. Então, é aquele tipo de alimento que nunca vai te satisfazer porque você sempre vai querer mais. Então, esse é um tipo de prazer complicado, porque aquele prazer que não tem um fim, que não se sacia, que não se satisfaz, ele nunca vai ter um fim. E você vai virar um escravo dos seus prazeres, né? Aí ele diz também que o sexo é um tipo de prazer que precisa ser moderado, né?
Não que você não possa desfrutar dele, né? Não que o ser humano não possa desfrutar dele, mas precisa ser moderado porque também ele não tem um fim, ele não tem uma saciedade, ele sempre quer mais, né? O ser humano sempre quer mais dele, sempre quer mais de comer alimentos refinados, alimentos caros e tudo mais, alimentos que tem um sabor assim muito bom, né? Enfim, né? Um exemplo aí é a comida fast food, que eu já citei. E eles também não subtraem a dor do corpo, né? Você pode ver que um alimento fast food, ele não alimenta direito, ele não alimenta tão bem quanto um alimento mais saudável, né? E ele sempre vai te dar aquele gostinho de quero mais, né? Então, esse tipo de prazer, ele, apesar de ser natural, comer é natural, sexo é natural, mas ele não é necessário. Não necessário porque você pode viver bem sem eles, né? Você não vai morrer, por exemplo, se você não tiver relações sexuais, né? Mas se você ficar sem comer um alimento que te fortaleça o corpo, aí você vai morrer. Se você ficar sem beber água, você morre, né? Não é questão de, por exemplo, não, lógico, é importante. É importante, mas a pessoa vive sem. É esse o ponto que o Epicuro quer chegar. E os prazeres não naturais e não necessários. São aqueles que não são naturais do ser humano e também eles não são necessários, que a pessoa vive bem sem eles. Aí são as honras, riquezas, né? Ambições da vida. E aí o Epicuro vai colocar todas essas ambições, riquezas e honras como o tipo de prazer que nunca se satisfaz, né? Você nunca se satisfaz com eles. E também eles acabam controlando a pessoa, eles não tiram, não subtraem a dor do corpo, né? E é impossível se satisfazer com eles. Então, o Epicuro vai falar em todos os momentos sobre como viver uma vida simples. E para que você possa viver uma vida simples, você precisa unicamente de você mesmo, né? Ele vai dizer que é importante você comer alimentos que fortaleçam o seu corpo, que possam te satisfazer, né? É importante você evitar esses alimentos que são muito saborosos, alimentos caros e refinados, que não alimentam tão bem. Aí eu falei da comida fast food, né? E ele fala também para você evitar completamente qualquer tipo de ambição e riqueza descontrolada. O Epicuro vai falar que você precisa ter do dinheiro o suficiente para você viver, né? Mas não seja dominado pelo dinheiro, não seja dominado pela comida, não seja dominado pelo sexo, não seja dominado pelos prazeres. Ele vai dizer que o ser humano precisa controlar a si mesmo. Então, aqui ele vai mudar um pouquinho do tema, né? Porque, como eu disse para vocês, só resumindo, né? A verdadeira dor, o verdadeiro sofrimento é aquela angústia que não deixa a pessoa em paz, né? A perturbação da alma. E o verdadeiro prazer é a ataraxia. Lembra que eu falei? Ataraxia, né? A ataraxia é aquele tipo de estágio no qual a pessoa não tem perturbação, não tem preocupação, tem paz de espírito, serenidade, né? Então, o que eu preciso para ter essa ataraxia? Bom, o Epicuro já deu uma dica aqui, a gente volta, né? Ele fala que para que você possa viver uma vida serena, para que você possa satisfazer os prazeres do corpo e para que você não tenha perturbações da alma, você precisa buscar esses prazeres naturais e necessários. Está dando tontura, né? Vou parar. Então, você precisa buscar esses primeiros prazeres aqui, os naturais e necessários. Evite esse aqui, né? Lógico, alguns você pode desfrutar, né? Mas com moderação, e evite completamente esses aqui. Esses que não são, esses aqui, ó, fora. Esses aqui você ainda pode desfrutar, né? Mas não seja dominado por eles, e esse aqui é o tipo de prazer que é o mais importante.